Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Bênção nós estamos reunidos nessa manhã em nome do Senhor, atendendo à santa convocação para que a Igreja de Cristo Jesus o adore nesse dia do Senhor, dia especial. Meus irmãos, nós estamos numa série de ministrações nesse período de férias, falando sobre a primazia da adoração. O pastor Tiago abriu no domingo passado. Eu gostaria de dar continuidade e convido os irmãos a abrir, por favor, lá no Salmo de número 19, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Salmo 19, do verso 1 até o verso de número 6. Um texto que vai falar para nós a respeito da excelência da criação, em especial. Salmo de número 19, um texto muito conhecido, muito rico, falando a respeito da proclamação de todo o céu, a respeito da glória do nosso Deus. Salmo 19, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Espírito Santo de Deus, eis a tua igreja diante de ti, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, para aprender mais sobre a tua palavra, mais sobre o Senhor, e pedimos o teu favor em nome de Jesus Cristo. Abençoe-nos, abençoe-nos. Ministra aos nossos corações, dando força ao cansado, ao abatido, Senhor, erguendo o seu espírito diante de ti. Ajude-nos, nós somos completamente dependentes do Senhor, e a ti nós oramos, crendo que o Senhor há de falar ao teu povo, pois tu és o pão que dá vida ao faminto, Pai. Tu és aquele que sacia a sede de quem tem, e assim nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em 1885, um jovem pai de família chamado Samuel Finley Morse recebeu uma proposta irrecusável. A proposta, ele que era pintor, entre outras coisas, era pintar o Marquês de Lafayette, que era considerado um herói da Revolução Francesa e também da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Só que para isso ele tinha que sair da sua casa e ir imediatamente para Washington, e se tratava de 440 quilômetros em 1825, demoraria para poder chegar. A proposta era boa, mudaria realmente a situação financeira e até mesmo profissional da sua família. O problema era que a sua esposa estava grávida, já quase para poder dar à luz. E aí, conversando com ela, ela cede, e ele vai então dar um beijo na esposa, nos filhos e parte. Quando Samuel já estava hospedado em Washington, uma semana depois, chega a notícia por meio de um mensageiro, avisando que a sua esposa havia dado à luz, mas que ela não estava bem. O pintor, então, Samuel, larga tudo e sai correndo, mas era correndo 440 quilômetros. Não deu tempo. A sua esposa falece antes dele chegar, e aquele homem, irmãos, fica completamente tomado por um desconsolo. E se eu estivesse lá? E se eu estivesse lá? E se pelo menos a notícia tivesse chegado mais rápido? Ele sabia que não dava para fazer nada com relação à sua presença, mas quem sabe poderia fazer alguma coisa com relação a fazer a notícia chegar mais rápido. Foi então que Samuel Morse, impulsionado por aquela perda, criou em 1835, irmãos, um código que era movido por sinais elétricos em um telégrafo, que enviava mensagens por meio de traços e pontos, chamado de código Morse. A invenção é considerada uma das mais importantes da humanidade, pois ela permitiu que a comunicação de um ponto para o outro fosse feita com mais agilidade.
A primeira frase enviada, inclusive, é uma bênção para nós, que é Números 23, 23, que na nossa tradução diz: que coisas tem feito o nosso Deus. Olha só, irmãos, pontos e traços que representam letras, que formam palavras, que formam frases e que comunica uma mensagem. É impressionante ver que bips de algo, irmãos, algo pode ser dito, que de traços algo pode ser dito, decisões são tomadas, anúncios são feitos por meio disso. Hoje nós temos os mais variados meios para nos comunicar, mas antes era verbal, que depois se acrescentou a escrita, que se modernizou de N maneiras, ao ponto de hoje nós temos o mundo na palma das nossas mãos por meio de um equipamento de comunicação. Você sabe quem ama comunicação? Deus, nosso Deus. O simples fato de nós estarmos aqui hoje é justamente porque Ele se comunicou. Deus se revelou a nós, Ele falou a nós por meio da sua palavra, nos chamando à comunhão dos santos. A Bíblia comunica a sua santa vontade, a vontade de Deus, a nós que somos o seu povo. Por meio dela, por meio da palavra, nós aprendemos quem Deus é, nós aprendemos quem nós somos, aprendemos por que as coisas são como são, estão como estão. Por meio dela, nós sabemos o que Deus fez, o que Deus faz e aquilo que Deus fará. Nós aprendemos sobre o seu Filho, a sua missão, aprendemos sobre o seu retorno. A Bíblia comunica sobre esse Deus extraordinário que nós servimos. Esse modo que o Senhor se dá a conhecer por meio da sua palavra, é chamado dentro da teologia de revelação especial. O modo como Deus se revela nas Escrituras é a chamada revelação especial. É especial porque não é para todos, mas apenas para os crentes em Cristo Jesus. Ela é especial porque por meio dela somos salvos. Por meio dela nós chegamos ao conhecimento de Cristo Jesus e então somos salvos. É especial porque ela comunica com clareza a respeito de Deus. Mas não é a única maneira que Deus se revela. Não é o único meio que Deus fala com seu povo. Você sabia que Deus também, que o Senhor nosso Deus, também nos ensina por meio daquilo que foi criado? Deus nos ensina por meio daquilo que foi criado. Existe um livro visível, e talvez está aí na palma das suas mãos agora, pelo qual nós conhecemos o Senhor. Esse é o livro visível. Mas, irmãos, existe também um outro livro. Esse é invisível, mas que também revela Deus e as suas obras. Esse é o livro da criação. Não está em folhas de papel, mas é um livro que revela quem Deus é para nós. Tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez, nos ensina sobre Ele. Se você pegar isso, você pegou todo o sermão. Tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez, ensina sobre quem Ele é. Eu quero que você imagine comigo, por favor, a seguinte cena. Imagina o seguinte: alguém andando sozinho numa rua, por meio de uma estrada, durante o pôr do sol. Ele olha para o céu e o céu se enche de cores completamente intensas. Tem um amarelo, um vermelho, tem um laranja, tem um azul de todos os tons. O sol vai se escondendo lentamente atrás das montanhas. O vento sopra suave, os pássaros cantam. Meus irmãos, até o mais cético de todos os homens, mesmo por um instante, ele sente que há algo maior ali. E o que é isso? Isso é a voz silenciosa da criação, revelando o quanto que o nosso Deus é glorioso. Revelando, mostrando para nós o quanto que o nosso Deus é glorioso. O nosso Salmo 19, Davi nos convida, irmãos, a abrir os olhos e os nossos ouvidos espirituais para perceber essa revelação que está em absolutamente toda parte, em toda parte. E o convite de Davi é o convite do Senhor para essa igreja nessa manhã. Eu dividi esse sermão em 4 pontos, que são 4 chamados para nós. No primeiro chamado, irmãos, nós somos chamados a ouvir uma pregação, mas uma pregação sem som. Sem som. Olha o que o texto diz para nós. Acompanha comigo, Bíblia aberta, a leitura da palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha o verso 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Davi começa aqui, irmãos, declarando que o céu prega um sermão. O céu prega um sermão para nós. Cada estrela, cada nuvem, cada raio de sol é um pregador fiel, irmãos, que exalta a glória de Deus. Não é uma pregação em palavras, como os irmãos me ouvem aqui nessa manhã. Reverendo Hernandes diz que a voz da natureza não é articulada em palavras. O discurso não é dirigido aos ouvidos, mas aos olhos. É para que a gente veja. Deus é visto antes de ser ouvido. Deus é criador antes de ser redentor. Deixa mais fácil, pastor? Eu deixo. Meus irmãos, a luz do sol, não é só a luz do sol, é uma palavra, é uma pregação. Tem um significado, tem uma intenção, é um conteúdo comunicativo, traz uma mensagem para nós. Assim como nós podemos saber muito a respeito de um pintor apenas olhando para a sua obra de arte, da mesma maneira, irmãos, nós aprendemos sobre Deus olhando para a sua santa criação. Queridos, toda criação prega aos nossos olhos. A beleza do beija-flor, a tempestade, a força de um urso, as estações do ano, irmãos, todas essas coisas, elas não estão aí como um simples fruto do acaso, mas elas são em si mensagens que comunicam o quão glorioso o nosso Deus é. A Bíblia fala a respeito disso aqui no Salmo de número 19, mas não é só aqui. Romanos 1:20, inclusive, diz algo sensacional. Ele diz o seguinte, que os atributos de Deus, os seus atributos invisíveis, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Observe, irmãos, a criação torna realidades invisíveis. Eu pergunto, nós podemos ver Deus? Não, nós não podemos ver Deus, mas nós vemos a natureza divina nas coisas que Deus criou. Nós aprendemos sobre Deus olhando para a sua criação. Eu te dou um exemplo aqui. Você ouve uma sinfonia de Beethoven, e aí você fica impressionado. E não tem como, irmãos, imediatamente a gente passa a pensar na criatividade desse homem em compor, na destreza ao tocar, na sabedoria em trazer à existência uma obra-prima. E quando a gente fala da criação, não é diferente. Não é diferente quando nós contemplamos aquilo que Deus criou. Quem de nós, irmãos, nunca se arrepiou ao contemplar uma paisagem de arrancar o fôlego? Quem de nós nunca parou para meditar, ainda mais como crentes em Cristo Jesus, quando a gente olha para uma paisagem que arranca o nosso fôlego? Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem de barco em algumas praias do Rio de Janeiro. Meus irmãos, que espetáculo! A gente foi levado para águas assim, águas clarinhas, dava para ver os peixes, né? Era um oceano imponente, vários tons de azuis, irmãos. Que Deus extraordinário é o que nós servimos. Que Deus espetacular é o nosso. Logo, o que me vem ao pensamento é como Deus conseguiu pensar em cada uma dessas coisas. Porque Ele trouxe isso à existência do nada. Ele criou tudo isso do nada. Que Deus incrível. O bramir, irmãos, das ondas ali batendo contra um barco pequeno, ante aquele mundaréu de água, pregava ao meu coração a grandeza do nosso Deus. Toda aquela beleza de paisagem, irmãos, pregava para mim a criatividade do nosso Deus. O mar imponente revelava a sua fúria. As ondas, irmãos, que nunca iam além daquilo, do limite da praia, que Ele demarcou na beira da praia, pregava sobre o poder da sua palavra e da obediência da criação àquilo que Ele diz. Sabe qual era o som? Nenhum audível, mas era visível. Uma pregação aos meus olhos, uma pregação aos nossos olhos. Nós somos chamados, queridos, a ouvir com o coração aquilo que nossos olhos contemplam da criação de um Deus extraordinário. Cada parte desse mundo, por menor que seja da grande baleia à pequena joaninha, seja do Monte Everest ao profundo vale das Fossas Marianas, seja uma lua cheia brilhante, irmãos, ou um sol escaldante, que ninguém consegue fugir ao seu calor, como o nosso texto diz, tudo prega aos nossos olhos
sobre a grandeza do nosso Criador e sobre os seus santos atributos. Então, a primeira mensagem é que nós somos chamados a ouvir uma pregação, mesmo que seja uma pregação sem som, uma pregação que venha aos nossos ouvidos. Mas temos mais, nós somos chamados também, irmãos, a ouvir uma pregação que é contínua. Contínua, em que sentido, pastor? Olha o verso de número 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha o que Davi está mostrando. Ele nos mostra aqui, irmãos, que a criação não apenas fala sobre Deus, mas ela faz isso continuamente. Dia após dia, noite após noite, sem interrupção, sem falhar, sem silêncio. Sem silêncio. O verbo aqui, irmãos, discursar no hebraico, ele carrega a ideia de que esse discursar é um derramar de palavras de maneira abundante, como uma fonte que nunca seca. Ou seja, a criação está, por assim dizer, irmãos, pregando um sermão para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterrupto. A mensagem da criação, ela não depende de estações, ela não depende de horários ou tecnologia, o tempo todo. O tempo todo. Quando um dia termina, o outro assume a pregação. Quando o sol se põe, irmãos, a noite entra em cena com a mensagem. São estrelas, é lua, é o silêncio, é a ordem, e tudo aquilo continuamente. Continuamente. Essa pregação que a natureza traz, que a criação traz para nós, é uma pregação todos os dias, a cada momento. Mas não é só isso. Ela também é uma pregação universal, e nós somos chamados a ouvir essa pregação universal. Primeiramente, uma pregação que é sem som, mas que é uma pregação, e nós somos chamados a ouvir. Depois, nós somos chamados a ouvir uma pregação que é contínua e não para. Mas essa pregação também, irmãos, ela é universal, e a gente vê isso. Olha só a parte A do versículo 4. O texto vai dizer: por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O versículo 6, principia, está falando do sol, mas ele principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui Davi, irmãos, deixa claro que a revelação da criação, ela não é limitada a um povo, uma cultura ou uma língua, não é isso. Mas ela alcança, irmãos, absolutamente toda a terra, até os lugares mais remotos, até os lugares. É uma mensagem global, é silenciosa, mas é uma mensagem global, universal. Não importa qual seja o idioma, não importa qual seja a cultura, a religião, todo mundo vê o céu está diante de nós, todo mundo sente o calor do sol, ouve o som da chuva. Deus simplesmente, como diz o apóstolo Paulo, irmãos, Deus não deixou ninguém sem o seu santo testemunho. O verso 4, ele reforça o conceito para nós de revelação geral universal. Deus se faz conhecido a toda a humanidade por meio da sua criação, irmãos, e por isso ele torna esse homem indesculpável por sua rejeição. É o que Romanos 1:20 vai dizer para nós. É verdade que a criação ela não é suficiente para salvar, mas ela é suficiente para responsabilizar cada homem. A criação, ela desperta a consciência para a existência de Deus e que esse Deus é glorioso. E isso na lei de Deus, irmãos, é suficiente para tornar os homens indesculpáveis. Ninguém poderá se apresentar diante de Deus e dizer que não sabia da existência de Deus, justamente porque a natureza, a criação, vai o revelar. Então, olha só, irmãos, sem ser exaustivo no texto, nós aprendemos que nós somos chamados a ouvir uma pregação sem som, que nós somos chamados a ouvir uma pregação que é contínua, chamados a ouvir uma pregação universal, que é pregada a todos os homens, mas nós não podemos de jeito nenhum de notar que essa pregação é sobre alguém. Essa pregação é sobre alguém, e esse alguém é o nosso Deus. Através, irmãos, da obra da criação, Deus ministra em nossas vidas. Ele ministra a alegria, por exemplo, diante de tanta criatividade e beleza. Nós nos alegramos ao ver, irmãos, a criação do nosso Senhor, arranca sorrisos, a admiração da nossa parte. Ela ministra esperança, quando nós, por exemplo, observamos como que Deus controla as estações. São 4 estações, e elas são perfeitas, trabalhando durante todo o ano. Isso traz para nós esperança, revelando para nós esperança, mas também mostra para nós humildade, pois quando a gente olha para a grandeza de tudo aquilo que foi criado, irmãos,
nós percebemos pequenininhos. Quem de nós, irmãos, nunca se sentiu tão pequeno quando olhou para a vastidão do céu, ao tentar às vezes contar a estrela? Talvez você como criança, né, tem verruga aí, porque contou a estrela olhando para o céu. Mas o fato é, irmãos, que toda essa criação revela para nós coisas extraordinárias. Mas essa criação, essa revelação, ela não é para ela, não é a natureza chamando a atenção para si, mas essa natureza, essa criação, revelando a grandeza do nosso Deus. Há algo mais que Deus ministra a nós por meio da obra da criação. Deus se revela, Deus fala de si mesmo. É claro, irmãos, é claro que a criação ela vai revelar o esplendor da beleza da natureza ao nosso redor. Contudo, há algo mais magnífico do que a própria natureza sendo comunicado pela obra da criação, irmãos. Isso é Deus. Deus é revelado. Nós olhamos para o Salmo 19, no versículo 1, e vai dizer que os céus proclamam algo. O que ele proclama, irmãos? Ele proclama a glória de Deus. A glória de Deus. A natureza, então, ela está aí com um propósito. A natureza aponta para Deus, ela não aponta para si mesma. E a convocação dela, irmãos, o que nós devemos fazer ao contemplar todas essas coisas? Nós devemos adorar. É um chamado à adoração. Passa algumas páginas aí, vai comigo para o Salmo 148, que é um chamado à adoração por meio das coisas que Deus criou, o Salmo 148. Olha que texto maravilhoso que é trazido para nós aqui. É um coro de aleluias, e nesse coro de aleluias, de glorificação ao nome de Deus, nós somos chamados a bendizê-lo por meio das coisas que são criadas, a observar essas coisas que são criadas. Assim como foi a nossa leitura também, durante a liturgia. Salmo 48 diz assim para nós: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criadas, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Olha o chamado à adoração. O chamado é universal, e você pode ter certeza que ainda que você não esteja adorando, irmãos, a criação está. Nós olhamos para o céu que nasceu nessa manhã, e ele já bendisse o nome do Senhor. Você já também? Uma pergunta sincera para você: você já orou hoje? Ou você só acompanhou a oração? Você já se admirou nas coisas que o nosso Deus fez? No fim, amados, tudo que existe é para louvor, para a glória daquele que criou todas as coisas. Permita-me concluir, mas eu gostaria de trazer algumas perguntas para a nossa meditação. Meus irmãos, se o Salmo é um convite para que nós exaltemos a grandeza da glória de Deus, olhando para a sua criação, por que nós não temos feito isso, irmãos, com frequência? Por que nós perdemos esse senso de admiração nas coisas que Deus fez? É assim, a gente só admira a paisagem quando a gente viaja. É só quando a gente está longe. É só quando a gente tira férias que parece que a nossa adoração a Deus por meio daquilo que Ele criou é verdadeira. Enquanto a gente está aqui dentro de Goiânia, você não consegue adorar e bendizer ao Senhor como Ele é digno. Deus está pregando ao meu e ao seu coração, a cada amanhecer, a cada pássaro que pousa e canta nas nossas janelas, a cada vento que nos refresca do calor, irmãos. A pergunta é: você está ouvindo? Você está ouvindo? Deus está te ensinando, por meio de cada detalhe de uma planta, uma pétala, das cores do céu, do bramido do mar, do estrondo do trovão, da caça do leão. Você está aprendendo.
Você está aprendendo. Deus está revelando a sua grandeza por meio das estações, das incontáveis estrelas, do poderoso vulcão, da imensa montanha. Você está adorando. Nós vivemos, irmãos, cercados por prédios, por asfaltos, por carros, por buzinas. É uma correria, são luzes artificiais, são reuniões, pressa, pressa e mais pressa. E isso, irmãos, tem roubado de nós a capacidade de ouvir a pregação sem som, de aprender com ela, porque Deus usa a criação para poder nos ensinar. Queridos, foi Jesus quem disse: olhai, olhai as aves dos céus. É o nosso Senhor que fala. É para a gente fazer o quê? Olhai as aves dos céus, olhai o lírio dos campos. Será que você poderia me dizer hoje, o que você observa quando você olha para essas coisas? Você tem algo a extrair de pássaros voando, de plantas no campo, de formigas levando mantimento para dentro do formigueiro? Ou será que você já perdeu a percepção dessas coisas e você já não consegue mais olhar para aquilo que Deus nos ordena? Olhai para a criação e veja e aprenda quem eu sou. Conheça os meus atributos, conheça quem de fato eu sou. Nosso Senhor usa de cada uma dessas coisas, irmãos, para se revelar a nós. A pergunta, Rodrigo, a gente tem ouvido? Ou será, irmãos, que para nós é só olha para baixo, e olhando para baixo, o nosso pescoço já está até doendo, do tanto que a gente olha para baixo, e não consegue contemplar, irmãos, aquilo que o nosso Deus tem feito. Você já olhou as plantinhas que estão para poder nascer ali, ó, no nosso jardim? Você já deu uma olhada sobre isso? Não. A gente vai sendo engolido por esse mundo, irmãos, sempre olhando para produções de homens, esquecendo que não tem problema, mas esquecendo da grandiosidade do nosso Deus, que se revela por meio daquilo que Ele criou. Uma pergunta para você responder: quantos aqui contemplaram o céu no dia de hoje? Quantos contemplaram? Eu estou falando de contemplar, não é apenas olhar de soslaio, não, eu estou falando de contemplar. Quantos contemplaram o céu? Quantos contemplaram uma flor, uma planta, um animal que seja uma paisagem natural e exclamou: glória a Deus, que coisa linda e extraordinária que Deus fez. Pensando nisso, eu gostaria de trazer uma aplicação. É uma aplicação em forma de proposta para os irmãos. Queridos, contemple mais a criação. Contemple mais a criação, mas contemple com olhos espirituais. Contemple a criação com olhos espirituais. Não veja o nascer do sol ou uma noite estrelada como se fosse uma coisa comum. Treine-se a adorar a Deus por meio daquilo que nosso Deus fez. Você foi criado com a capacidade de olhar para cima, de ter percepção, então tenha. Use daquilo que Deus te deu. Não peque pela ingratidão de achar, irmãos, que são coisas ordinárias demais para receber a nossa atenção. Não são. Talvez você entrou aqui dentro da igreja: ah, Senhor, eu preciso tanto de uma resposta do Senhor, e Deus já te deu no caminho para cá, e você não ouviu. E você não ouviu. O sol nasceu, um dia raiou, e o Senhor está pregando por meio da criação. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Contemple a criação do nosso Deus com os olhos espirituais. O nosso Deus a criou para despertar em nós admiração e, consequentemente, irmãos, adoração ao teu santo nome. Então contemple. Ela comunica Deus conosco, ela prega aos nossos olhos, ela mostra os seus atributos. Só tem um mas. Essa comunicação, ela é incompleta. Incompleta, pastor? É incompleta. A natureza, irmãos, fala algo sobre Deus, ela só não fala tudo. Mas eu gostaria de falar para você que aqui entrou, que existe alguém que nos revela mais do que alguns atributos de Deus, mas todos. E esse alguém é Jesus Cristo, o Filho bendito do nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o nosso Cristo. Jesus é a revelação, a comunicação perfeita sobre Deus, sem telégrafo, sem pontos e traços, sem bips, sem erro. Você quer adorar a Deus de verdade? Somente por meio do seu santo Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a bênção é que Ele está neste lugar nessa manhã. A bênção é que Ele te ouve nessa manhã. E você pode agora, nesse instante, ir diante da sua presença. A Ele seja, pois, a glória eternamente. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Se você crê nisso, fique de pé.